Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo. Já conversando aqui novamente com o ministro Sérgio Alves, que é ministro do Evangelho e vai conversar com a gente um pouquinho sobre a palavra de Deus que está na Bíblia e sobre vários temas que muitas vezes nos deixam aflitos ou curiosos ou com aquela necessidade de buscar, de encontrar Deus, de conhecer melhor Deus. Não é, ministro? Tudo bem? Boa noite a todos. Satisfação de estar de volta aqui para falar das coisas do Senhor, da palavra de Deus. E vamos rogar ao Senhor que hoje seja de muito proveito a todos vocês o que vamos aqui abordar da Escritura Sagrada, daquilo que Deus sempre quer, deseja assim, que aprendamos aqueles preceitos que nos levam a viver como filhos de Deus, que possamos assim agradá-lo, né, no nosso dia a dia da nossa vida. Então, estou aqui à disposição e vamos ver o que Deus tem para todos nós. Pois é. Hoje eu gostaria de lhe perguntar sobre algo que as pessoas talvez não conheçam até tão bem, não saibam até a origem, mas com certeza a maioria já ouviu falar nos 7 pecados capitais, que são, anotei aqui, a gula, a luxúria, a avareza, a ira, a soberba, a preguiça, a inveja, né? E eu queria lhe perguntar, né, de onde vem esse termo, ou na Bíblia, onde a gente pode encontrar falando sobre essas coisas, talvez não dessa forma, mas a Bíblia cita todas essas coisas, não é? E em algumas partes eu creio que o apóstolo Paulo falou sobre isto também, não é? Sim. Em primeiro lugar, assim, a nossa natureza pecaminosa, ela tem 7 facções, 7 departamentos que a gente chama, que são as 7 nações espirituais, que são as promotoras da expressão desses pecados, que a gente chama de 7 nações. E no livro de Gálatas, ali no capítulo 5, Deus fala ali sobre esses pecados. Ali quando diz, se não me engano é o versículo 18, né, do capítulo 5 de Gálatas, onde o Senhor fala das obras da carne e cita as consequências operacionais desses 7 espíritos que atuam na nossa natureza pecaminosa. E esses espíritos sempre trabalham na nossa alma a ponto de nos influenciar a viver o desejo e a vontade deles. Um espírito sempre tem desejos, tem planos, tem vontades. Mas eles não têm corpo. Então, para eles saciar os seus desejos, eles precisam convencer uma alma a pecar para ele sentir o prazer. Não se está dando para entender. E é dessa forma que o pecado, conforme aquela revelação do apóstolo Paulo, que o Espírito mostrou a ele, que na minha carne, isto é, na minha carne não habita bem algum. Então a palavra habita qualifica espíritos. Seres espirituais que circulam na nossa carne, mas eles têm janelas abertas para dentro da nossa mente. E é ali nas emoções, é ali na vontade e na mente do homem que eles exercem essas influências que a gente chama de percepções espirituais, enfim, tem outros termos que a gente usa para isso. Eles conseguem energizar nossa mente, nos convencendo de que nós vamos levar vantagem e vamos também desfrutar daquilo. E a gente então acaba como uma cobaia desses espíritos,
Por exemplo, assim, quando alguém nos distrata, quando alguém nos xinga, quando alguém nos ofende, eles vêm e te influenciam a se vingar dessa pessoa. Porque eles precisam sentir o ódio, sabe? Satanás fica alegre quando tem cólera, ira, ódio. Ele se alimenta dessas coisas ruins. Quando você é ofendido por uma pessoa e você não consegue perdoá-la, ele fica muito feliz, porque ele vai cultivar uma amargura no teu coração e vai estragar a vida da outra pessoa que tu não vai perdoar, porque as ligações espirituais que existem entre as pessoas, eu posso lançar, sem uma palavra, posso lançar coisas boas sobre uma pessoa, posso lançar coisas ruins, porque nós somos seres energéticos, né? Se eu libero as coisas boas no ambiente que eu estou, as pessoas vão sentir o Espírito Santo. Se alguém está ali cheio de mágoas, tu vai sentir o clima no ambiente ruim. Então são essas percepções fluentes, esses fluidos malignos, é muito comum tu sentir. Por exemplo, eu sempre digo assim, eu tive uma experiência de conviver com muitos vendedores numa época. E eu comecei a observar eles. Aqueles que viviam amargurados, cheios de conflitos com as pessoas, eles não conseguiam vender. E aqueles que tinham paz, que eram livres, assim, serenos, eles vendiam bem. Então eu percebi, por que eles não vendiam? Eles eram excelentes vendedores, mas eles não vendiam porque o comprador sentiu o impacto que ele estava moado, ele estava com a cara fechada, porque ele estava amargurado. E ele eliminava aqueles fluidos ruins onde a pessoa está. E a pessoa não fica bem-vinda, não fica bem-quisto ali para aquela pessoa. Mesmo aquela pessoa não sendo nada espiritual, ela vai sentir essas coisas. É incrível, mas isso funciona assim. Bem, pastor, e tem mais um que eu não vejo classificado entre os 7 pecados capitais, mas quem sabe até poderia ser um 8º, ou é uma coisa diferente, que é o orgulho. E que eu acho que é uma coisa assim que algumas pessoas dizem, eu tenho orgulho e tal. Então, tem orgulho bom e orgulho ruim, no sentido de ser orgulhoso, e outro no sentido de se orgulhar de alguma coisa bacana, ou o orgulho é sempre algo danoso para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa vida, enfim. O orgulho sempre vai ser danoso, nocivo para qualquer pessoa, porque isso vai escravizar essa pessoa, né? Veja que quando eu tenho uma personalidade que me diz que eu sou melhor do que eu sou, aquilo ali é um engano. Porque veja assim, uma pessoa, ou ela age pela influência de Deus, ou ela age pela influência do maligno, ou ela age de forma mista, ora de Deus, ora do maligno. Em cristãos é muito comum a manifestação mista. Mas isso nunca é bom, é nocivo, né? O que é o orgulho? O orgulho é você ter a convicção íntima de que é virtuoso, de que é capacitado, de que é mais importante, de que é indispensável, de que é superior a todos. Então isso não deve ser uma coisa boa, porque a nossa realidade é que nós somos totalmente dependentes desses dois mundos, o mundo das trevas e o mundo de Deus. Nós não temos, as pessoas sempre costumam criar uma terceira pessoa entre Deus e Satanás, que não existe. Ou você é recipiente de um, ou de outro, ou dos dois. Mas você não tem uma identidade exclusiva de terceira pessoa. Você tem alma, você tem mente, você tem emoções, mas o combustível para a nossa alma é espíritos. E eu intrinsecamente ou tenho os espíritos de Deus ou tenho do outro.
E quem vai me influenciar a viver meus dias é aquele que está predominando no meu coração, na minha alma. E as pessoas sempre acabam elegendo uma situação inexistente. Eu sou eu. Não, você nunca é você, integralmente. Como vaso, como a Bíblia chama que o homem é um vaso para a expressão de espíritos, então eu posso simpatizar com os maus espíritos e trabalhar para eles. Vou viver de acordo com a vontade deles. Ou eu posso amar o Senhor e viver para expressar o meu Senhor. Ok, pastor. A gente vai fazendo um breve intervalo, mas eu quero falar um pouquinho mais ainda sobre isso depois dos nossos comerciais. Então, fique conosco que nós já voltamos com o nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem. Estamos de volta e no bloco anterior conversávamos com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, sobre os 7 pecados capitais. O que são eles e por que são denominados assim e o que eles podem fazer, né, nos prejudicar na nossa vida. E o pastor falava sobre a questão de ter duas entidades que agem no coração do homem. Ou é Deus ou é o diabo, né? Ou às vezes os dois. E que a pessoa nunca é somente ela mesma, não existe uma terceira pessoa. Ou, né, o homem está unido a um ou ao outro, ou talvez um pouco de um pouco de outro. E o senhor falando assim, eu me lembrei de uma passagem na Bíblia que diz que nós, aqui na Terra, somos como sombras que passam. Então, quem sabe isso teria a ver com essa questão de nós não sermos nós mesmos, porque nós não fomos criados originalmente assim, não é? Então, por que a palavra diz que nós somos como sombra que passa? Veja que a Bíblia sempre explica por que criou o homem, para ser um recipiente para Deus. E isso não qualifica ele como um ser independente de Deus ou do diabo. Não. Se ele é recipiente, é porque esse conteúdo do recipiente é que vai inspirá-lo e vai guiá-lo na vida. E é isso que a Bíblia ensina. Originalmente, Deus fez o homem para conter, para Deus morar dentro dele. Ele é uma espécie de um recipiente divino. Deus quer entrar nesse recipiente e lá de dentro usar toda a equipagem que Ele me construiu, me fez, pernas, cordas vocais, boca, os olhos, e eu para servir Ele com isso. Agora, com a queda, as pessoas inverteram os papéis todos. Foram servir um outro, né? Que não foi a quem criou. Porque assim como Lúcifer foi caiu do céu, ele foi expulso da luz inacessível. E ele era uma criatura de Deus. E ainda é uma criação divina. Só que ele está condenado, a única diferença. Eu também sou uma criação de Deus, só que agora eu passei a ser filho. Eu mudei a minha posição diante de Deus e diante do inimigo. Então, eu tenho que cada vez mais, porque a minha alma que é o recipiente, né? O Espírito é de Deus, o meu espírito. A minha alma que é a minha identidade de servo, de recipiente de Deus ou do outro. Então, é de dentro da minha alma que Deus vai pensar, vai sentir e vai tomar decisões, executar as coisas que Ele deseja para o bem da civilização humana, para libertar os homens, para fazer coisas boas. Então, por isso que Ele nos traz para a igreja, para nos purificar e Ele habitar e se expressar através de nós, para que muitas pessoas sejam beneficiadas através de cada filho dele. Este é o plano de Deus. Então, nós não podemos fazer confusões de que eu sou um ser independente. Quando o homem declara isso, ele não sabe do que está falando. Ele não é independente.
Ele pode falar quantas vezes ele quiser, mas a realidade é que ele não é dependente. Mas ele acha que é. Ele é dependente do mundo espiritual, ou de Deus ou não. Aliás, uma vez conversando com uma pessoa, um irmão, né? E eu perguntei para ele, qual tu achas que é o maior pecado do homem, né? Porque são tantos. E ele disse, olha, para mim eu acho que o maior pecado é vivermos independentes de Deus. Porque eu acho que isso é a raiz de tudo, não é? É a raiz de tudo. Porque a independência demonstra uma série de outros pensamentos, estado da minha alma, a minha visão com relação a Deus e ao mundo. Por exemplo, assim, eu não tenho fé nele, não creio nele, porque não obedeço a ele. Não tenho temor dele, né? Não reconheço ele como Senhor, nem como Salvador, muitos de nós, né? Porque são poucos os crentes que têm consciência da habitação do Espírito. Eles ouvem falar, mas eles não têm uma experiência própria que comprove que tem ciência da habitação do Espírito Santo, que é Deus. Porque se tivesse essa revelação, eles não estariam desobedecendo. Eles estariam agindo em conformidade com os preceitos bíblicos. A pessoa que crê, ela tem temor de Deus, né? Porque se tu crês, tu sabe o que vem para ti, né? Em te afastar ou andar independente de Deus. É como um filho pequeno, uma criança se afastar do pai e ficar solta pelo mundo, correndo os perigos, andar numa mata ou atravessando uma rua, no meio do, né? São tantos perigos e riscos que as pessoas às vezes nem se dão conta, até do grande número de livramentos que acontecem no dia a dia, né? De quantas coisas Deus nos livra, né? E a gente não fica nem sabendo, né? Então, realmente, nós ainda somos bastante soberbos, não é? Um dos 7 pecados capitais, arrogantes, ignorantes, não é? Muitas vezes a soberba, o orgulho se manifesta porque realmente somos e ignoramos esses preceitos da verdade, a realidade de Deus e a sua autoridade sobre nós e no mundo. Como é que um ser que me criou não vai ter superioridade absoluta, né? E como eu, sabendo que sou um ser criado, não vou me submeter ao Criador? Então, isso é uma estupidez, na verdade, né? Como as pessoas sofrem buscando isso, né? Porque elas tentam se autossustentar, se esforçam para isso, para ter as coisas, para ter um respeito, para ter uma aprovação, para ter um status. Não é fácil, né, se manter assim aparentemente bem, né? Lá no Instagram, no Facebook, até, né, é fácil, põe a foto lá bacana e tal, mas na realidade não é fácil a pessoa viver realmente tendo se sentindo no compromisso de ser o melhor, de ser o bom, de vencer segundo os conceitos humanos, não é? Isso é uma coisa que machuca, digamos assim, pressiona muito a alma do homem, não é? Sim, porque eu volto assim a frisar assim, porque o homem precisa se libertar desse dogma que ele encravou no coração. Eu sou eu cuido de mim, eu sei da minha vida. Você já viu pessoas pronunciar essas palavras? Às vezes são cristãos. Então, do que ele está falando? De que algo que não conhece e não sabe, né? Se ele é tão independente de Deus que o criou, então vamos deixar ele sem oxigênio um pouquinho. Porque a atmosfera é o Senhor que sustenta essa atmosfera para nós respirar, né? Então, a misericórdia de Deus e o amor de Deus é a causa de não sermos exterminados. Está escrito isso.
verdade, está escrito isso realmente. Mas agora eu queria perguntar também sobre uma frase que eu creio que está na Bíblia, mas que eu já vi outras pessoas falarem, mas eu creio que com uma conotação um pouquinho distorcida, talvez, né, do que está na Bíblia. Uma frase que diz: eu sou o eu sou. O que significa isso? E que ele é o único Deus. E não pode ser comparado com nenhum outro, porque ele é único em tudo. Ele se autocriou. Ele não tem início, nascimento. Ele já existia antes de tudo. E ele é tudo. E agora é ruim de explicar isso com palavras. Sim, mas faz sentido. Não é difícil não imaginar. Ele é o único. Eu sou o eu sou. É o único eu sou. E essa palavra, antes de tudo, ele já era. Olha só. Vai pensar sobre isso, né? Eu realmente, assim, já tive uma iluminação quanto a isso. E eu achei tão simples, né? Quando a gente enxerga. Mas são anos, né? Anos buscando e pedindo, né? Que Deus nos mostre, nos ilumine, nos traga um crescimento, né? Mas não é difícil, não. É aquela coisa assim, tu não sabe, mas quando tu sabe aquilo, digamos, consegue fazer aquilo ou discernir, parecia tão simples, né? Todo o mistério para o homem, depois que ele conhece, se torna simples. As coisas naturais, às vezes, que se complicam para a gente entender. Mas o mistério de Deus, quando ele é revelado, não fica mais nenhuma sombra de variação, nenhuma dúvida, porque torna-se simples. Porque Deus simultaneamente é profundo e ao mesmo tempo elevado, mas também simples. Verdade. Agora, concluindo só o nosso programa, eu citei isso porque eu vi uma pessoa dizendo para outra, e eu fiquei pensando nisso. Ela disse que a pessoa deveria repetir sempre isso: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Poxa, eu acho que a gente não é nada, né? Então, é por isso que eu falei, existe uma distorção daquilo que está na Bíblia, não é? Veja bem, assim, é muito antagônico o que o mundo nos ensina e o que Deus nos ensina. Essa pessoa está sob o efeito da psicologia ainda, né? Está sobre a filosofia humana, que diz que a minha alma tem poder para salvar a minha alma, né? Eu preciso engordar o ego, eu preciso enriquecer meu ego, a autoestima, sendo que a mensagem da cruz é a derrocada do ego. Então, olha como isso é antagônico demais, né? Verdade. Bem, pastor, nós, infelizmente, né, vamos ficando por aqui hoje, encerrando o nosso programa, mas agradecendo mais uma vez a sua presença conosco e convidando você a nos enviar dúvidas, sugestões, não é? Ou talvez críticas, quem sabe pontos de vista, não é? As suas perguntas, para que a gente possa estar comentando aqui, perguntando, né, a quem conhece um pouquinho mais aí desse caminho em busca de Deus. Então, muito obrigada, ministro Sérgio, e até a próxima. Até a próxima, que Deus abençoe a todos vocês.